Olá, iremos apresentar sobre a obra Iracema, de José de Alencar. Somos da turma M12, segundo ano, e nosso grupo é formado por mim, Bianca Gonçalves, Beatriz Pereira, Cauã e Vitória de Andrade. Os elementos da narrativa são: o gênero é romance, o enredo é linear, ou seja, ocorre numa ordem lógica, o narrador, no caso ali, é observador e está na terceira pessoa. O espaço é físico, ocorrendo no estado Ceará, capital Fortaleza. O tempo é cronológico, ocorrido no século XVI, ou seja, a chegada dos portugueses no Brasil. Os personagens da narrativa são Iracema, mais conhecida na obra como Virgem dos Lábios de Mel, a índia da tribo Tabajaras, Martim, que é o guerreiro português, Irapuã, índio guerreiro, que era apaixonado por Iracema, também da tribo Tabajaras. Araquém era o pajé da tribo de Tabajaras e pai também de Iracema. Calbi, irmão de Iracema. Poti era amigo de Martim, pertencente à tribo Pitaguaras. Japi aparece no final da história como o cachorro que vai junto com os outros personagens à praia. Jandaia é a ave que parece cantar o nome de Iracema. Jatobá, pai de Poti. Jacuúna, irmão de Poti. Moacir aparece também no final da história, sendo filho de Iracema com Martim. Sobre o autor. Além de ser um grande escritor romancista, José Martiniano de Alencar Júnior também entrou no ramo político, aonde foi advogado, dramaturgo e jornalista. Foi um dos grandes representantes da corrente literária indianista e escreveu romances históricos, urbanos, rurais, regionalistas, tradicionais, poemas e até mesmo comédias, e foi descrito por Machado de Assis como sendo, abre aspas, o chefe da literatura brasileira, fecha aspas. Suas principais obras indianistas são Iracema, Ubirajara e O Guarani. Agora eu vou fazer um resumo da obra Iracema. O livro ele começa com uma embarcação pelos mares, e nessa embarcação estavam um jovem guerreiro estrangeiro, uma criança e um rafeiro, que é um cão. Essa embarcação ela estava se distanciando da terra, e o jovem se emocionou ao escutar o nome Iracema ecoando com o vento. E surge então a pergunta: o que será que esse jovem está deixando nessa terra? A história da obra começa a ser contada a partir daí. Iracema é uma das personagens principais do livro, em torno da qual a história se passa. Ela é descrita como a Virgem dos Lábios de Mel, que é o significado da palavra Iracema em Guarani, que possuía cabelos longos e negros, mais negros até que a asa da graúna, e ela pertencia à guerreira tribo da nação Tabajara. Um dia, enquanto estava na floresta, Iracema escuta um rumor suspeito. Era um guerreiro estrangeiro, português, que havia se perdido. Esse estrangeiro, ele era branco, de olhos azuis e portava armas. Então, a reação mais imediata de Iracema foi disparar uma flecha contra o guerreiro. Porém, o moço aprendeu que a mulher é símbolo de ternura e amor, por conta da religião de sua mãe, e por isso ele não reagiu. Ao perceber que se tratava de um inocente, ela correu ao estrangeiro, estancou o sangue que gotejava e quebrou a flecha, que era uma maneira simbólica dos indígenas de estabelecer a paz. Depois de uma breve apresentação entre eles, ela leva o guerreiro ferido até sua tribo. O pajé dessa tribo era Araquém, pai de Iracema, que recebeu o estrangeiro em sua cabana como hóspede mandado por Tupã. Eles consideravam a hospitalidade algo muito importante, portanto, o hóspede ele é cuidado por pajé. O hóspede ele quis se apresentar e dizer de onde vinha, mas isso não era algo obrigatório, e ele disse que seu nome era Martim. Depois disso, surge em cena outro importante personagem da obra, que era Irapuã,
o chefe dos guerreiros da tribo Tabajara, que considerava os homens brancos que vêm pelo mar guerreiros de fogo e inimigos de Tupã. Esse amava Iracema, e ao descobrir que um guerreiro estrangeiro visitou a tribo e que ela o acompanhou, ele foi tomado por raiva e queria matar o guerreiro branco. A partir de então, o toma como seu inimigo. Iracema e Martim se veem apaixonados um pelo outro, porém, esse amor era proibido, pois Iracema estava prometida a Irapuã e porque ela possuía o segredo da Jurema. Ela possuía esse segredo já que produzia uma bebida com poder alucinógeno que era dada a guerreiros em alguns rituais. Esse segredo que ela possuía estava condicionado à sua virgindade, ou seja, enquanto ela não passasse esse segredo para outra virgem, ela não poderia servir a nenhum guerreiro. Martim sabe que eles não poderiam ficar juntos por serem inimigos, por isso ele pede para que Iracema dê a ele a bebida alucinógena, para que então ele não cedesse à tentação. Porém, no meio de um sonho, alucinação, Martim chama Iracema para se deitar com ele e ela obedece seu chamado. Com isso, ela deixa de ser virgem. O livro diz que ela deixa de ser a virgem de Tupã da tribo Tabajara. Martim, então, resolve retornar para sua pátria, pois isso seria melhor para ele e para Iracema, já que o amor deles era impossível. Ela então pede para que seu irmão Calbi, que voltava de uma caça, acompanhar Martim em sua partida. Porém, no meio do caminho, eles encontram Irapuã e mais 100 guerreiros tabajaras, e Martim enfrenta Irapuã. Em meio ao combate, escutam por um eco na floresta os guerreiros inimigos pitiguaras, e esse eco vinha da taba dos tabajaras. Então os guerreiros e o chefe eles partem para a taba, para proteger a taba. Com isso, depois de algum tempo, o estrangeiro ele escuta um sinal de que Poti, que era seu amigo da nação pitiguara, estava o buscando. E a ideia que Iracema tem para que os moços pudessem partir em segurança é que eles esperassem até a lua das flores nascer, quando ocorria uma festa na qual os guerreiros tabajaras participam, e assim eles conseguiriam partir quando todos os guerreiros adormecessem. E assim eles fizeram. Chegado o dia, partem Poti, Iracema e Martim. Ao saírem das terras dos tabajaras, Iracema se negou a voltar e disse que ela deveria ficar com Martim porque ela não era mais virgem, e se ela voltasse para sua tribo ela seria morta. Então eles fogem. Só que, ao amanhecer do dia, os tabajaras partem em busca dos fugitivos e os encontram. E no momento que os guerreiros tabajaras avistam os fugitivos, eles vão para cima deles. Só que eles escutam o cão de Poti guiando os guerreiros pitiguaras em socorro deles. Com isso, começa um embate entre as duas tribos. Nesse embate, os pitiguaras vencem, os tabajaras fogem, e Martim e Iracema ficam um tempo na terra dos pitiguaras, mas depois eles saem de lá junto com Poti. E então passam a viver os três em uma cabana em terras longe das dos pitiguaras na praia cearense. Passado algum tempo, Iracema engravida de Martim e, por conta disso, ocorre uma grande celebração, onde o mesmo se torna um adepto aos costumes e pátria de sua esposa, filho e amigo, sendo batizado entre tintas e afins com o nome de Coatibo, que significa guerreiro pintado. Após o evento, Poti é convocado por sua tribo para auxiliá-los em uma batalha contra os seus rivais Tapuitinga e Irapuã, os Tabajaras, que curiosamente formaram uma aliança com a finalidade de exterminar os pitiguaras. Poti foi ao encontro de sua tribo acompanhado de seu mais confiável e próximo amigo, Coatibo, que estava triste ao pensar em deixar sua esposa só e que a mesma poderia ir ao seu encontro. Entretanto, Poti logo atirou uma flecha em direção à cabana, simbolizando que Iracema não deveria ultrapassar aquele ponto e esperar pelo retorno de seu amado. Após dias de luta e sofrimento tanto para o cristão que lutava em meio à guerra, quanto para Iracema, que sofria de preocupação e angústia pelo seu marido, este retorna do campo de batalha vitorioso, juntamente de Poti. Diversos meses de aventura e preparação para a vinda do bebê se passaram, e Martim
começa a sentir uma forte saudade de sua terra natal e amigos, onde o nascimento de seu filho se torna um fardo, pois é mais um peso que o impede de retornar à terra de sua origem. Por ele não ter coragem de abandonar o filho e a esposa, e também por não poder levá-los à Europa, o cristão passa seu tempo de isolado. E isso afeta Iracema, já que ao ver seu marido descontente e sofrendo, a mesma começa a ficar sozinha, visto que Martin também se isolava em meio à floresta e próximo ao mar, e quando retornava estava com uma feição de tristeza se perdendo em seus pensamentos. Alguns dias se passam desde a situação e novamente uma guerra se inicia, mas dessa vez contra os homens brancos que juntaram forças com os tupinambás para vencê-los. Novamente, Martin parte para a luta pelos pitiguaras, mas sua esposa está muito próxima de dar à luz, deixando-o preocupado e com o desejo de retornar o mais rápido possível. Passado algum tempo, desde a partida de seu amado, Iracema luta fortemente contra as dores da gravidez e dá à luz sozinha em meio à margem do rio, próximo a um coqueiro, dando o nome de sua prole de Moacir, o nome que recebera por ser fruto de seu sofrimento. Dias depois, completamente desamparada e com dores nunca antes sofridas, a filha de Araquém se esforça para alimentar com mingau seu filho, pois era incapaz de amamentá-lo, já que não comia há tempos por tristeza pelo seu marido. Caída no chão e entristecida, um vulto aparece em frente à porta de sua cabana. Era seu irmão Calbi, que veio atrás dela, mas não por vingança, e sim para ver a felicidade novamente em seu rosto. Após fazerem as pazes, Calbi a auxilia a cuidar de seu sobrinho e a felicidade toma conta de seu rosto. Ao nascer do sol do dia seguinte, Iracema pede para que seu irmão se retire, para que o mesmo não olhe para sua tristeza e retorne para cuidar de Araquém. Calbi atende o pedido da irmã com a condição de visitá-la de tempos em tempos e desaparece em meia floresta. Ao fim da tarde, já praticamente sem forças, Iracema vai em direção à porta e despenca em meio à areia, tendo a esperança de que seu marido retornará para casa são e salvo. Após uma árdua batalha e tendo partida de casa a 8 luas, Martin retorna para sua residência, lentamente, pensando e refletindo ao lado do irmão, e ouve os latidos do rafeiro, e logo após encontra Iracema, que acabara de cair em meio às areias da praia, correndo desesperadamente em sua direção. Ao levantá-la ao seu colo e indagá-la o que aconteceu, a filha de Araquém reúne as últimas forças restantes e entrega a criança para Martin, aliviada, pois esse se alimentaria, já que seus seios não possuíam nutrientes para dar, desfalecendo em meio aos prantos do marido. Em meio a toda dor de Martin, Pote consola o amigo e juntos enterram a mais bela mulher dos Tabajaras em frente ao amado coqueiro, para que quando o vento soprar, ela possa pensar que é a voz de seu marido em meio aos seus cabelos. Meses se passaram desde que Martin partiu do Ceará em uma simples jangada acompanhado de Moacir e o fiel cão, e prometeu ao irmão que voltaria algum dia, aonde o mesmo ia à margem da praia todas as manhãs à sua espera. O cristão finalmente retorna à terra que antes fora de eterna felicidade e hoje é o símbolo de sua amarga saudade, trazendo consigo guerreiros e sacerdotes para fundir a maioria dos cristãos. E o primeiro a se ajoelhar perante ela é Pote, pois desejava que nada mais o separasse do irmão e que, assim como possuíam um único espírito e coração, estariam sobre um único Deus. Após o batismo de Pote, e sendo chamado agora de Camarão em homenagem a um dia e rei que iria servir, os irmãos travaram batalhas e difundiram a religião para entre as terras selvagens. O esposo de Iracema, sempre com grande emoção e saudade, revia as memórias dos momentos que fora tão feliz e sentava diversas vezes próximo ao mar, refletindo e se desfrutando da brisa presente que outrora sentira junto à sua amada. Irei falar agora um pouco das características desse romance. Para começar, esse romance ele é um romance indianista, porque é um romance que traz costumes e hábitos indígenas. A heroína é idealizada, e isso é uma característica forte do romantismo. Na obra, Iracema era idealizada por ser muito bonita por fora em sua aparência física e também por dentro em sua moralidade. Essa obra se trata de uma prosa poética,
pois Alencar escreve essa prosa com essência de poesia, através principalmente de figuras de linguagem. A escrita dessa obra possui uma linguagem indígena, ou seja, o autor aproxima a obra da linguagem indígena, o modo como os indígenas falavam, as analogias e comparações que utilizavam, entre outros pontos. O nome Iracema, ele também pode ser considerado um anagrama da palavra América. Com isso, a obra traz o sentido de que, assim como a América foi conquistada pelo europeu, Iracema foi conquistada pelo português Martim. Nessa obra também é possível encontrar elementos históricos. Martim e Poti, dois dos personagens apresentados, realmente existiram no contexto da colonização do Brasil. Nesse próximo slide, podemos observar características do romantismo que podem ser encontradas nesta obra. Algumas dessas características possuem trechos da obra como exemplo. Essas características são principalmente a idealização, no caso da Iracema, o sentimentalismo, o subjetivismo, os escapismos, que são ações que fogem da realidade vivida. Esses escapismos são encontrados no texto como escapismos para a natureza, para a religião, para a morte, para os sonhos, para o passado, entre outros. A religiosidade também é uma característica encontrada nessa obra, que também é relacionada ao romantismo. E um outro ponto é o nacionalismo, onde exalta a terra habitada pelos indígenas na época da obra.